de segurança jurídica, mas um tema que é anterior, que no caso é a hermenêutica. Alguém aqui tem algum projeto de pesquisa, PIBIC, alguma coisa? Parece que não, né? Então, a dinâmica do PIBIC é uma pesquisa e você vai desenvolvendo a pesquisa gradualmente. No caso, agora eu estou iniciando uma pesquisa acerca do realismo jurídico de Eric Felgen, que é um autor que eu aprecio, ele foi aluno de Hans Kelsen também, um jurista bastante conhecido. E eu estou somente no começo da pesquisa, mas desde antes eu já venho desenvolvendo nesse sentido e observando suas falas, sua história e o desenvolvimento de sua filosofia da consciência. E a partir dessa filosofia da consciência, eu quero buscar a sua filosofia como um resgate da realidade e, a partir disso, compreender a interpretação não somente como um fenômeno de autocompreensão humana, mas também de um fenômeno noético, que não é um fruto do que ele chama de hipóstase, da separação entre o que é humano e o que é divino. Então, como eu estou no começo ainda de minha pesquisa, eu vou ler alguns trechos e comentar. A dinâmica vai ser basicamente essa. Eu vou ler alguns trechos e comentar. E, à medida em que inicio minha fala, principio uma exposição acerca do direito. E que, quando terminada, será o princípio de uma exposição sobre o direito. E vocês só poderiam julgar, como se observa, a partir do momento em que ela se der como encerrada. Porque é um projeto de interpretação. Então, vamos lá. O direito é um dos problemas de ordem humana e, como tal, se origina na ordem da consciência. Portanto, a filosofia da consciência é a chave interpretativa do direito. Deve-se saber que, quando se fala em filosofia da consciência, referimos-nos ao resgate da realidade. O desenvolvimento da filosofia da consciência em Eric Felgen é devido aos avanços de sua filosofia da história. A preocupação de nosso autor com a filosofia da história é devido ao momento político em que estava inserido, pois acontecimentos como os advindos do desenrolar da história do século XX podem demonstrar, desde o fim da Primeira Guerra Mundial, o avanço da linguagem ideológica, desde o totalitarismo comunista, o fascismo até o nazismo, o qual fez Felgen, por ser judeu, sair da Alemanha fugindo do extermínio provocado pelo nacional-socialismo de Hitler. O centro da questão é que a historiografia se via sufocada pelo avanço destruidor e totalitário da linguagem ideológica, ou seja, símbolos da linguagem que se pretendem conceitos, mas que são na verdade topoi, ou lugares comuns, sem depuração crítica. Decorre disso que quem estiver exposto ao clima ideológico é obrigado a lidar com o fenômeno da linguagem como construção social. Eu acredito que muitos de vocês já ouviram seus professores ou até outras pessoas se referirem à existência humana como uma constante construção social. Mas o que se observa é que esses mesmos autores e intelectuais que eu digo no sentido de intelectuais orgânicos, recuperando a divisão construída por Antônio Gramsci, que era entre intelectual público e intelectual orgânico. O intelectual público é aquele que se dedica simplesmente a oferecer conhecimento à população ou ao âmbito a que ele está restrito. Por outro lado, o intelectual orgânico ele tem como fim organizar a sociedade. Então, normalmente, a atuação do intelectual orgânico é, por vezes, em sala de aula, em mídias, no jornalismo, em todo tipo de espaço que podemos chamar de esfera pública. E, geralmente, quando se vê, mesmo sendo movimentos diversos, todos eles caminham para uma proposta ou reformista ou revolucionária como um contraponto ao que se observa no momento presente, no momento. A proposta deles sempre é de construir a sociedade, a partir de suas proposições, a partir de sua retórica. Só que, ao mesmo momento que eles pretendem construir a sociedade, eles criticam a sociedade por ser uma construção social. Isso não se observa somente no âmbito da universidade, mas também no âmbito escolar, quando se observa, vocês podem pesquisar,
podem fazer uma pesquisa no Google, coloquem lá os colégios da área do Recife ou do Brasil inteiro. Vocês vão ver lá que, em geral, se trata de socioconstrutivismo ou socio-interacionismo. Socioconstrutivismo, no caso, do Jean Piaget, que era um socialista francês suíço, e o socio-interacionismo do Levi Vygotsky, que foi educado na União Soviética. E isso é adaptado no Brasil também, e é manifesto também ao que chamam de pedagogia do oprimido, que é devido ao Paulo Freire. Então, se observa esse fenômeno não somente no âmbito universitário, mas também no âmbito escolar, em todos os períodos, até depois na vida pública em geral. É um discurso corrente o de que não existe fundamento para a existência humana e de que todos os comportamentos humanos seriam construções sociais. No entanto, a construção social está exatamente naquele que nega os fundamentos da existência humana. É o exemplo de Jacques Derrida e a desconstrução. Alguém aqui já ouviu falar de desconstrução, certamente. É uma palavra que está em voga. Então, eu tive contato com a obra de Jacques Derrida. Tem uma obra que é A Estrutura, o Signo e o Jogo no Discurso das Ciências Humanas. Nessa obra, ele diz que houve na história do conceito de estrutura uma ruptura. Ruptura essa que é a ruptura com o antigo conceito de estrutura, que era uma estrutura centrada, ou seja, originada em um centro fundador. Tem a estrutura e tem um centro que vai gerar essa estrutura, que é o seu fundamento. Ele observa que na história do conceito de estrutura houve essa ruptura. E essa ruptura observa a estrutura não mais como uma estrutura centrada, mas algo que tem o seu centro deslocado dela mesma. Ou seja, o centro da estrutura, que é o seu centro gerador, está deslocado da própria estrutura que ele gerou. Ou seja, o centro não é mais o centro. Essa é a proposta, no caso da linguagem, que se refere à interpretação também. Eu vou dar um exemplo, talvez um pouco abstrato, mas querendo puxar para o lado mais prático. Tem uma palavra. Pronto. Essa palavra, ela não vai se dar simplesmente como o seu significado, que poderia se dizer puro, mas ela vai ser um significante flutuante. Ela vai ser, como palavra, um significante. E por que flutuante? Porque ela flutua por uma diversidade de significados. Ela não é uma coisa só. Quando muitos grupos que têm atitudes totalitárias e até agressivas se dizem democráticos, você observa, peraí, o suporte fático não está sendo constituído para que o tipo incida e diga, não, aquele grupo é um grupo democrático. Quando você observa, a palavra democracia, ela está deslocada do significado próprio dela. Ela flutua por uma variante de significados. Ou seja, se esvazia o significado das palavras para se construir um novo significado. E a partir desse movimento de deslocamento do fundamento da existência humana, se manipula, a partir da linguagem, o comportamento humano, para que se possa construir a nova sociedade aos moldes desses grupos. Aqui. O conceito de estrutura, e até mesmo sua palavra, tem a idade de um episteme, da ciência e da filosofia ocidentais, e que mergulham suas raízes no solo da linguagem comum, no fundo do qual a episteme vai recolhê-los para os trazer a si num deslocamento metafórico. Como afirma nosso autor, uma estrutura privada de um centro é impensável. Por outro lado, até o que tem a forma exterior de uma ruptura e um redobramento, ou seja, é um sistema fechado. Essas novas significações, na verdade, esses novos significados, eles constroem um sistema fechado, uma estrutura que sempre remete ao seu interior. Ou seja, você não pode compará-lo à realidade. É uma estrutura que se redobra. E é isso propriamente que gera o processo de alienação. Porque quando se perde o significado de uma palavra e lhe coloca outros arbitrariamente, lhe coloca o que é mais hábil para produzir os efeitos que se quer na sociedade, há o processo de alienação do significado das palavras. Aqui, um momento. Aqui eu já citei
eu vou pegar uma parte de um livro que é do autor que eu estou estudando e vou citar para vocês. O nome do capítulo é Para que filosofar? Para resgatar a realidade, é a resposta do autor. A citação. Não é a primeira vez na história em que a peculiar situação acima descrita é a sina do filósofo. Mais de uma vez, a linguagem se degenerou e corrompeu a ponto de não poder mais ser usada para expressar a verdade da existência. Tal era, por exemplo, a situação de Sir Francis Bacon, quando escreveu seu Novum Organum. Bacon chamou os lugares comuns, ou seja, que eu chamei de topoi, não depurados, correntes em sua época de ídolos. É a mesma denominação que o Nietzsche usa, por vezes, dependendo da interpretação. Os ídolos da caverna, os ídolos do mercado, os ídolos da especulação pseudo-teórica, para resistir à dominação dos ídolos, isto é, dos símbolos de linguagem que perderam contato com a realidade, é preciso redescobrir as experiências da realidade, bem como uma linguagem que as possa exprimir de modo adequado. Para se resgatar a realidade, a primeira regra metodológica é retornar às experiências que engendram os símbolos. Em geral, os ditos intelectuais se negam a esse exercício. Em geral, aqueles que podem se chamar de intelectual orgânico, como eu citei, em sentido gramsciano. Ou seja, aquele que não tem por objetivo o conhecimento e a verdade, mas tem como sua atividade principal organizar a sociedade. São aqueles que se rogam o direito de dar o significado que querem às palavras. Os que se utilizam da linguagem ideológica para expressar o que compreendem como realidade não se referem propriamente à realidade, mas sim a uma segunda realidade, ou seja, não é a realidade, é uma criação humana. Criada e recriada pela humanidade como autointerpretação. A segunda realidade é a criação da humanidade quando em estado de alienação, normalmente causado pelas ideologias. Outro fenômeno marcadamente ideológico é o da recusa de perceber, conceito central para se compreender as deformidades e aberrações criadas pelas ideologias. Wegener aponta o desenvolvimento dessa problemática em suas reflexões autobiográficas. Eu vou ler outro trecho aqui, da 145 a 146. A recusa de perceber tornou-se para mim o conceito central para a compreensão das aberrações e deformidades ideológicas. Elas se manifestam nas situações mais diversas. A mais interessante delas, do ponto de vista histórico, é a proibição formal de fazer perguntas reivindicada por Marx e Comte. Se alguém questionasse sua doutrina ideológica, levantando a questão do plano divino da realidade, Comte recomendaria que não levantasse questões ociosas, enquanto Marx lhe mandaria calar a boca e tornar-se um homem socialista. Não pense, é uma citação do Marx, não pense e não me faça perguntas. Essa atitude de proibir qualquer dúvida sobre as premissas, o que levaria à imediata implosão do sistema, é muito comum entre ideólogos na discussão. Em numerosas conversas com hegelianos, por exemplo, sempre se chegava a um ponto em que era preciso questionar as premissas da realidade alienada que são pontos de partida da especulação de Hegel. Quando vinha a pergunta, recebia de um interlocutor hegeliano a resposta de que nada entendia de Hegel. Para entendê-lo, seria preciso aceitar suas premissas sem questioná-las. Portanto, se entendemos que a proibição de perguntar é a principal tática de todo debatedor ideológico, então já dispomos de ao menos um importante critério para diagnosticar a presença de uma ideologia. O objeto desse diagnóstico é descobrir que parte da realidade foi suprimida para se tornar possível a edificação de um falso sistema. As supressões podem ser de vários tipos, mas um item que é sempre excluído é a experiência da tensão do homem em direção ao plano divino e de sua existência.
Se a consciência da tensão existencial é a experiência decisiva que o ideólogo precisa afastar para impor seu estado de alienação a todos os demais, o problema da consciência dessa tensão passa a ser central para a reflexão filosófica. Porque são várias as fontes do estudo, como Eugene Webb, que tem um livro chamado Filósofos da Consciência, sobre o qual estou me debruçando agora, e analisando a relação entre a filosofia da consciência de Eric Feiglin e a de Lonergan. Segundo Eugene Webb, em sua obra Filósofos da Consciência, Feiglin refere-se a uma tensão existencial fundamental, que exige a interpretação como princípio estruturador da consciência humana. Segundo o nosso autor, sujeito a um conceito mítico, que é tratado pela linguagem dos mitos e da tradição grega. Em sua existência, a humanidade não é um ente autônomo, mas um personagem que não sabe seu próprio papel na existência, que é um espetáculo do qual não sabe o fim. O processo de avanço dos movimentos ideológicos, ele não se dá também somente nas ciências humanas. Certo dia eu estava conversando com a minha sogra e ela fez odontologia e especialização em saúde pública. Eu perguntei a ela qual foi o objeto de estudo dela em saúde pública. Então ela me falou sobre bucalidade. Bucalidade é um conceito odontológico. E quando ela começou a ler o artigo para mim, um nome que era recorrente é um nome que todos de direito vão ouvir falar uma vez ou outra, que é o nome de Foucault. Foucault está no direito, nas ciências sociais, na odontologia, na medicina, ou seja, em todos os campos. E ela achou muito prejudicial na formação dela, porque o ponto de partida em que ela se via colocada era o do tratamento sexual da boca como um objeto sexual. E ela pensava, como é que isso vai me ajudar a tratar das crianças que estão em dificuldade, lugares de mau acesso, ou então da saúde pública em geral. Ela própria afirma que, para ela, não adiantou de nada fazer, somente pela formalidade de se ter algo além da graduação. Então, não é um fenômeno que atinge somente as áreas humanas, mas todo tipo de área. Quando se levanta a voz contra um ensino propriamente ideológico, ou seja, daquele que tenha por fim modificar a sociedade, ou seja, a atuação de um intelectual orgânico, que eu falei, é aquele que quer organizar a sociedade e não simplesmente passar o conhecimento, quando se fala contra isso, um dos casos é o Escola Sem Partido, diz-se, escola sem pensamento crítico não é escola. Alguém aqui já ouviu falar isso? Escola sem pensamento crítico não é escola? O rapaz ali ouviu. Pronto. Então, quando se diz isso, você pensa, poxa, mas verdade, como é que você vai estar na escola sem ter um pensamento crítico, no sentido de poder criticar aquilo que você está vendo, averiguar se aquilo é de acordo com a realidade? É um argumento até válido, não pode ter escola sem pensamento crítico. Só que, o que é que não se diz quando se fala em pensamento crítico? Alguém aqui já ouviu falar na escola crítica? Na escola de Frankfurt? Tem nomes como Adorno, Horkheimer, o Habermas. Um dos maiores influenciadores foi o Walter Benjamin. Eles são o que se chama de renovação do movimento socialista, o que chamam de New Left, por vezes. A proposta deles é não haver mais uma revolução, entre aspas, não haver mais por meio da violência, como se viu em várias experiências revolucionárias que ocorreram, mas sim a partir de uma modificação cultural. Eles fazem parte de um movimento político. E quando se fala em pensamento crítico, não se está falando, por exemplo, em pensamento crítico no sentido amplo, que pode-se citar o Immanuel Kant, até o próprio Eric Feiglin, e incluir nisso até o pensamento da escola de Frankfurt. Só que, quando se fala em pensamento crítico, se está falando do pensamento da escola de Frankfurt. Ou seja, quando alguns levantam a voz para dizer não queremos um ensino que seja plenamente ideológico, disse, em alguns casos, no exemplo que citei, que escola sem pensamento crítico não é escola. Ou seja, escola sem a teoria crítica da escola de Frankfurt
não é escola. Isso é um dos fenômenos, fenômenos na verdade não, isso é uma das manifestações, ou seja, um mostrar-se de algo que não se mostra a partir de algo que se mostra. Ou seja, esse algo que não se mostra é o movimento, a força do movimento ideológico. E esse algo que se manifesta são nas escolas, nas universidades, na esfera pública, enfim, em todas as áreas que são ditas como esfera pública e de âmbito intelectual. Uma pesquisa que tenha por fim definir o realismo jurídico de Eric Feiglin deve compreender que a realidade não é um objeto da consciência, mas o algo no qual a consciência ocorre como um evento de participação entre parceiros na comunidade do ser. Ou seja, ele não compreende a realidade simples, ou seja, a realidade, a existência humana com relação à realidade, e a realidade com relação à existência humana simplesmente como seu objeto. Mas a humanidade sendo parceira da realidade. Nisso ele está criticando o que chama de hipóstase, que é a separação entre os polos da realidade. Quando a humanidade abandona o caráter comunitário, entre aspas, comunitário da existência humana com relação à realidade e constrói uma segunda realidade, que na verdade não é realidade, a partir de uma construção social, uma autointerpretação não noética, como ele chama. Não noética porque nega a possibilidade eterna da humanidade. A consciência dos homens concretos é o lugar onde a ordem é experimentada. A ordem do cosmo, que ele chama de cosmo, que é um pequeno mundo criado e recriado pelos seres humanos, que se dá também pelo quaternário, que é a divindade, a humanidade, a sociedade e o mundo. Então, esses seres concretos, ou seja, a humanidade, a partir dela é que se dá a experiência de ordem. Somente a humanidade pode experimentar a ordem que se manifesta também no cosmos, etc. A partir deste centro de experiência, irradiam as interpretações de ordem social, tanto as noéticas como as não noéticas. Uma citação dele: a tensão na realidade política, que historicamente produz o fenômeno da interpretação noética, não é uma coisa acerca da qual possam ser formadas proposições objetivas. Pelo contrário, devemos regredir até a origem dela na consciência daqueles humanos que desejam um verdadeiro conhecimento da ordem. A consciência dos homens concretos é o lugar onde a ordem é experimentada, a partir deste centro de experiência, e irradiam as interpretações de ordem social, tanto as noéticas, como citei, como as não noéticas. A experiência de ordem humana concreta, de igual modo, não é o conhecimento objetivo de um objeto, mas uma tensão peculiar, tanto quanto a humanidade se experiencia a si própria como ordenado pela tensão para o fundamento divino de sua existência. Também, nenhum dos termos que emergem na exegese dessa experiência se ligam com o objeto. A tensão nem é um objeto, nem tampouco o são os seus polos. Nem a relação da humanidade para o seu fundamento é um objeto para proposições que possam colocar-nos na posse da verdade. Antes, é precisamente a própria tensão e a morada da humanidade nela. Por muito que se possa levar o jogo da linguagem objetivamente, devemos continuar a dissolvê-lo negativamente, a fim de manter liberta a nossa consciência da experiência de ordem, enquanto realidade não objetiva. O caráter não objetivo da experiência de ordem não admite nenhum do assim chamado conhecimento da ordem, ao contrário, a intangibilidade da realidade, a qual não é inefabilidade, deixa lugar para uma variedade de experiências que motivam um número correspondente de expressões simbólicas da experiência. Aqui eu vou retomar o que eu estava falando acerca do cosmos, aquele pequeno mundo criado pela humanidade. Assim, a sociedade humana é em seu todo um pequeno mundo, um cosmos, iluminado por um complexo simbolismo, que se dá também como autoiluminação. Esse complexo simbolismo é formado pelos ritos, pelos mitos e pelas teorias. Iluminar é tornar transparente
ao mistério da existência humana, a estrutura interna do cosmos. O simbolismo ilumina a sociedade com um significado na medida que os símbolos tornam transparente ao mistério da existência humana a estrutura interna desse pequeno mundo, as relações entre seus membros e grupos de membros, assim como sua existência como um todo. Diz ainda, agora sobre a autoiluminação, que através dos símbolos, a autoiluminação da humanidade é parte integrante da realidade social. E pode-se mesmo dizer que é uma parte essencial dela, porque através dessa simbolização, os membros da sociedade vivenciam como algo mais que um acidente ou uma conveniência. Vivenciam-na como pertencendo à sua essência humana. Eu falei sobre as teorias críticas, que se pode citar tanto a escola de Frankfurt como o pensamento kantiano, e também o próprio autor que eu estou abordando, mas há uma diferença fundamental. Um dos maiores influenciadores da teoria crítica foi o Walter Benjamin. E o Walter Benjamin tinha uma amizade muito próxima do Gershon Scholem. E o Gershon, ele era um professor de Cabala em Israel. E ele tratava propriamente do messianismo. E o Benjamin, ele bebeu dessa fonte messiânica. E você pode observar, por exemplo, nas interpretações ditas gnósticas ou imanentistas, o que o nosso autor chama de imanentização do eschaton no sentido de salvação e imanentização no sentido de algo criado pela humanidade, ao contrário do transcendente, que é o verdadeiro escatológico. Esses movimentos revolucionários, eles observam a existência humana como tendo um fim. Exemplo disso é a teoria marxista, que a partir da luta de classes, haverá, a partir também da revolução, haverá a ditadura do proletariado e o fim da história, que se dá a partir da sociedade igualitária, sem opressão, etc., que chamam de comunismo. Para ver um fim da história, você tem que parar o tempo e parar a existência humana. O que é que esses projetos também de interpretação propõem? Que haverá um fim da história. Ou seja, no caso da revolução, em sentido messiânico, que a gente pode buscar nas influências messiânicas do Gershon Scholem para o Walter Benjamin, na revolução se vê o apocalipse da humanidade. E a partir desse apocalipse, há a salvação da humanidade, que eles compreendem como uma sociedade formada a partir desse processo revolucionário. Inversamente, os símbolos exprimem a experiência de que a humanidade é inteiramente humana em virtude de sua participação em um todo que transcende a sua existência particular, em virtude de sua participação no quinon, o comum, na expressão de Heráclito, o primeiro pensador ocidental que desenvolveu esse conceito. A ciência política é um dos símbolos que iluminam a sociedade, se dando como a ciência da humanidade em sua existência histórica. Eric Voegelin, quando de sua obra História das Ideias Políticas, mais propriamente em seu livro primeiro, Helenismo, Roma e Cristianismo Primitivo, afirma: no campo da teoria política, a teoria do direito está no domínio específico do pensamento hieroglífico, movendo-se lentamente pela reiteração ritual dos símbolos sagrados que mudam os respectivos significados, quase imperceptivelmente sob a pressão dos movimentos na esfera evocativa do pensamento. O pensamento hieroglífico tem como primeiro exemplo, segundo Voegelin, a digressão pelas formas de regime misto, de Políbio. Nosso autor afirma que a digressão é o primeiro grande exemplo que encontramos da aplicação de uma teoria dotada do prestígio de um grande nome a matérias com as quais pouco ou nada tem a ver. A técnica de citação e de aplicação, transpondo uma ideia de seu ambiente primário para o do autor secundário, chamaremos de uso hieroglífico. Exemplo muitíssimo recorrente disso é o animal político. Toda a aula de teoria geral do Estado vai ter lá animal político para desenvolver várias teorias diferentes. Eu não sei como é que pode haver um desenvolvimento de um conceito historicamente marcado por um autor definido, possa resultar um inúmero de interpretações diversas, muitas vezes, e maioria das vezes, contraditórias. Isso é o que nosso autor chama de uso hieroglífico
das palavras e das ideias. Quando você retira a palavra do seu originário, do seu vocabulário originário, e transpõe para se utilizar da autoridade desse conceito, ou até mesmo do autor, para dar validade à sua tese. A técnica de citação e de aplicação transpondo uma ideia de seu ambiente primário para o do autor secundário. Chamaremos de uso hieroglífico. Aqui. Fez-se referência também ao simbolismo que ilumina a sociedade, citando também sua autoiluminação, que pode se dar como autointerpretação não noética. Existem 3 tipos de civilizações correspondentemente a 3 tipos principais de cultura jurídica. Ele não observa a cultura jurídica quando em civilizações diversas, como se observa no direito comparado, somente observando quais são as normas que parecem análogas ou sistemas que se encaixam dado o espaçamento do sistema. Mas ele as divide de acordo de cada estruturação de cada sociedade particularmente, dividindo assim em cosmológicas, antropológicas e soteriológicas. Cosmológicas simbolizam a ordem por analogia com a ordem cósmica. A comunidade política é um microcosmos. Ele cita aqui o exemplo chinês, do simbolismo chinês antigo. As sociedades antropológicas simbolizam a ordem por analogia com a ordem da alma humana. E a ordem da alma humana é realizada através da sintonização com a invisível medida transcendente. A sociedade é um macrotropos. Ele passa agora para a interpretação platônica, enfim. E as soteriológicas, que desenvolvem mais claramente a experiência da revelação transcendente e da graça que se estende a toda a humanidade. A ordem espiritual é diferenciada da ordem temporal. É quando se vê, no caso islâmico, você pesquisa ou pergunta a qualquer alim. Alim é o que se chama o teólogo jurista, no caso do direito islâmico. Uma das primeiras coisas que ele vai afirmar é que o sujeito de direito é o crente. Somente aquele que é muçulmano, ele é sujeito de direito. Nas civilizações soteriológicas não se dá dessa forma. Há uma divisão entre o campo espiritual e o campo humano. Em regra, a ordem cosmológica ou divina, ela não tende a normatizar a ordem humana. A humanidade que faz isso. Outra obra agora que faz parte da bibliografia de minha pesquisa é uma parte de anamnese do Felgelin, do capítulo A Consciência do Fundamento. Atenção na realidade política que, historicamente, produz o fenômeno da interpretação noética, não é uma coisa acerca da qual possam ser formadas proposições objetivas. Pelo contrário, devemos regredir até a origem dela na consciência daquela humanidade que deseja um verdadeiro conhecimento da ordem. Vou pular aqui para o quaternário, porque eu já citei isso antes e não quero ser massivo para vocês também, porque é um assunto um pouco complexo. Eu vou pular para o quaternário que eu citei anteriormente, que é a forma com que ele observa validamente para se criticar, para se interpretar a sociedade, que é o que ele chama também, é o ponto de partida para a sua interpretação noética da humanidade, que é o quaternário. A comunidade do ser é formada pelo quaternário Deus e mundo, homem e sociedade. A existência humana é a participação nessa comunidade, sendo então intermediária, ou, como em Platão, metaxe, intermeio. Uma interpretação que nega o caráter quaternário da comunidade do ser, comete hipóstase, como eu citei anteriormente. Ou seja, divide o símbolo da experiência, tratando-o como proposição relacionada a objetos. É o que eu afirmei, que não se pode compreender a realidade como um objeto da consciência, mas como um parceiro na comunidade do ser. Grande parte das interpretações utilizadas atualmente cometem o que se pode chamar imanentização do escatom, ou imanentização escatológica, ou seja, imanentizar a salvação. Transformam aquilo que é parte do todo, transformam aquilo que é parte no todo. As interpretações mais usadas nesse sentido são as de cunho
fascista, nazista e marxista, até mesmo do liberalismo, como se pode ver no desenvolvimento teórico do Weber, que trata o capitalismo como advindo de um movimento de imanentização escatológica que teve seu estouro com a reforma protestante. Então não são só esses movimentos, também o capitalismo ele é fundado na imanentização do escatom, nessa hipóstase. Aqui. As interpretações mais usuais nesse sentido são de cunho marxista também, pois em sua historiografia, Marx profetiza o fim da história, ou seja, o apocalipse revolucionário, que desembocaria no comunismo, ou a ditadura do proletariado. Ora, é uma proposta de paraíso na Terra, como se a humanidade fosse capaz de salvar a si mesma. Em prol de um paraíso futuro, se fez um inferno. Várias pessoas foram exterminadas, como no caso do stalinismo, que matou somente do seu povo mais de 20 milhões de pessoas, e da Ucrânia também, quase esse número, só de confisco de alimento. Eles confiscaram os grãos e levaram o povo ucraniano à fome. Tanto que lá na Ucrânia, o comunismo, em decorrência disso, é proibido. Aqui no Brasil não é. É proibido o nazismo, mas não é proibido o comunismo. Porque não teve a mesma experiência, né? Aqui. Em prol de um paraíso futuro se fez o inferno. Várias pessoas foram exterminadas, tanto nos regimes nazistas quanto comunistas, e até na Revolução Francesa. Ou seja, no fundamento do que se pode chamar de capitalismo, é marcadamente a violência que traz a revolução da humanidade, a modificação comportamental da humanidade. Esse é o problema que Erich Feigen se propõe a enfrentar, o de libertar-se do jugo das ideologias de massa, para que se possa chegar a uma interpretação que seja além da auto-interpretação não noética. Pretende não desconsiderar o estado de existência entre o imanente e o transcendente, ou seja, a tensão entre a humanidade e a divindade, o entremeio, a metaxe. Assim sendo, toda interpretação da humanidade como ente imanente ao mundo destruirá o significado da existência, dado privar a humanidade de sua existência humana específica. Não se pode cometer hipótese quanto aos polos da atenção. Não se pode compreendê-los como objetos independentes da atenção em que são experimentados enquanto polos. Deve-se ainda afirmar que não se pode compreender estes polos como entes autônomos. Agora eu vou chegar no tratamento historiográfico que ele dá em Ordem e História, que é um conjunto de 5 livros dele, que são fruto de sua desistência, entre aspas, de seu projeto de História das Ideias Políticas, que hoje é editado pela Realizações em 8 volumes, mas projeto o qual ele abandonou, por observar que o correto não é uma história das ideias políticas, mas sim da experiência humana. Eu vou passar agora para o mito de Ádapa, que é uma das primeiras experiências judiciais relatadas em texto. Claro, a partir de um mito, mas é uma das primeiras, dos primeiros litígios relatados na humanidade. Ádapa é, ao mesmo tempo, filho da humanidade e de Ea, deus babilônico da sabedoria. Portanto, Ádapa é um semideus, dotado por Ea de sabedoria, mas não de vida eterna. Ádapa era um líder entre os humanos. Certo dia, quando pescando no Golfo, uma rajada do vento sul o submergiu. Furioso e dotado de seus poderes, Ádapa amaldiçoou o vento sul, quebrando-lhe a asa e assim, causando uma perturbação cósmica. Passados 7 dias, Anu, senhor do céu, reparou que o vento sul não estava soprando, e sabendo do ocorrido, convocou Ádapa à sua presença, para que fosse julgado. Ea ensinou Ádapa a fazer amigos no céu, para sair livre de qualquer condenação, instruindo-o também a não beber nem comer nada, pois seria a bebida e a comida de sua morte. Graças aos conselhos de Ádapa, acalmou a ira de Anu, que agora pensa qual é a melhor sentença para o réu. Como Ea adotou Ádapa do conhecimento do céu e da terra, Ádapa se torna forte, mas não era ainda um deus completo. Anu pensa que o melhor a se fazer é tornar Ádapa um deus completo, ordenando que a comida e a bebida da vida sejam trazidas para Ádapa.
que, no entanto, recusa-se a beber e a comer, seguindo os conselhos de Ea. Anu, assim o libera. Ou seja, Ea, o Deus que rege, ou o pai de Adapa, ele diz: filho, não beba nem coma nada, pois vai ser a bebida e a comida de sua morte. Adapa, ele consegue se livrar do litígio, ele é absolvido. E vê-se pelos seus poderes que ele pode ser um Deus completo, já que ele foi dotado de alguns poderes por ser um semideus. No entanto, ele se recusa a comer e a beber, o que na verdade não era a comida e a bebida de sua morte, mas a comida e a bebida da vida eterna. Isso não é uma interpretação mítica. O que acontece? Um diz que é da morte, outro diz que é da vida. Adapa não era dotado de vida eterna. Se ele bebesse, ele se tornaria imortal, ele teria a vida eterna. Então, isso destruiria a existência humana de Adapa. É esse entremeio que se observa. Ora, havia dito que era comida e a bebida da morte, enquanto, como se sabe, ser, na verdade, da vida eterna, o que morreria se Adapa comesse e bebesse. A existência humana, que é privada da existência eterna, que pertence aos deuses. Adapa é o representante da humanidade e, em segundo lugar, pode-se observar que a morte não é essencial à existência humana, mas um infortúnio que poderia ser evitado. Aí você se pergunta, o que é que isso tem a ver com direito? Claro, teve um caso de um litígio, mas eu relatei esse mito para poder chegar ao mito de Hermes. Acredito que aqui você já tenha ouvido falar em hermenêutica. Já, né? Pronto. A hermenêutica é advinda de um mito, que é o mito de Hermes, que era um deus grego. Então, você observa que o fundamento da interpretação, desde a sua história mais remota, ela se dá como Hermes sendo o intérprete entre a relação das divindades com a humanidade. Nesse momento, não havia ainda o fenômeno da hipóstase. O fundamento hermenêutico não é hipostasiado. Ele não separa os polos da existência humana. No entanto, no desenrolar da interpretação da história da hermenêutica, houve o fenômeno da hipóstase. Como se pode observar, há essa constante relação da humanidade com o divino. No campo que gostaria de abordar, isso também transparece. A hermenêutica é, por fundação, a relação entre o humano e o divino. Pode-se observar desde a origem, sendo referente ao deus grego Hermes, que tinha a capacidade de falar tanto com os deuses quanto com os mortais. Hermes era filho de Zeus, que morava no Olimpo com os outros deuses, diferente do mundo humano, a Terra. Hermes, então, era um mensageiro, pois a humanidade tinha uma linguagem diferente dos deuses. Então fazia necessário traduzir ou interpretar as mensagens, de modo que Zeus pôs seu filho Hermes para traduzir as mensagens aos humanos. A hermenêutica é um produto disso. Por outro lado, a hermenêutica contemporânea sofre de hipóstase, ou seja, separa os polos fundamentais da existência humana. É o caso de Gadamer, que compreendem, por exemplo, a família como uma construção social. Foi dito acima que, quando se sofre de uma forte influência ideológica, as pessoas se veem forçadas a compreender toda a existência humana como uma construção social, e a linguagem como a imposição de significados aos signos da linguagem. Como em todos os casos de hipóstase, é o caso de uma linguagem ideológica advinda da teoria crítica também. Eu coloquei aqui para falar sobre a teoria crítica, mas como eu já falei, eu vou deixar de citá-la. Agora, para finalizar, eu vou citar os princípios que Frege aplica à interpretação do direito. Princípios esses desenvolvidos, na verdade publicados, na obra A Natureza do Direito e Outros Textos Jurídicos. Infelizmente, ele não existe aqui no Brasil, só existe em português em Portugal. Mas eu vou citar aqui alguns princípios. Princípio primeiro: a natureza humana é constante por definição. A natureza, por definição, é o que não muda.
a mudança da natureza humana implicaria que, ou antes ou depois da mudança, a humanidade não fosse mais a mesma, não fosse mais humanidade. As faculdades e experiências do homem estão sempre presentes na sua totalidade, por muito diferentes que pareçam historicamente as suas expressões. Esse é o princípio primeiro. O princípio segundo. Embora a natureza humana seja constante, a autocompreensão da humanidade quanto à sua posição no mundo como quanto à realidade transcendente progride da compactude para a diferenciação, o que por muitas vezes se chama vagamente de mudança na natureza humana. É o avanço da autocompreensão da compactudidade para a diferenciação no decurso da história. É o que eu citei. São 9 princípios, não vou citar todos, porque para citar todos os princípios eu teria que falar mais por 5 horas para poder explicar eles, então fica um pouco cansativo, né? Mas o que ele cita aqui nesse segundo princípio é que quando há o que se chama dessa mudança da humanidade, na verdade o que está acontecendo não é uma mudança da humanidade, mas a mudança de sua autocompreensão. Porque a humanidade, se mudar, deixa de ser humanidade. É, por definição, a extinção da humanidade. Então, o que se modifica é a forma com que a humanidade formula os símbolos, ou seja, o complexo simbolismo que ilumina a estrutura do seu cosmos. Era basicamente isso que eu queria falar. É uma introdução de uma pesquisa a qual estou ainda no começo. Na verdade, oficialmente eu nem comecei, mas eu já comecei há mais ou menos uns 6 meses, né? Então, era basicamente isso que eu queria dizer a vocês.